Olá pessoal, tudo bem com vocês? É a primeira vez que eu falo daqui do meu consultório de Reginópolis, diretamente daqui, né, consultório Mazoca, falando com vocês sobre um assunto muito importante, distorções cognitivas. Eu tenho percebido que os pensamentos das pessoas estão cada vez mais negativos, são cada vez mais acelerados. As pessoas elas não param para pensar nos próprios pensamentos. E isso faz com que o ser humano fique paralisado totalmente. Por quê? Porque existem as distorções cognitivas que eu vou falar com vocês, né? E vocês vão entender por que essas distorções cognitivas paralisam vocês de sair da zona de conforto, tá? É muito interessante isso. Mas primeiro eu vou falar para vocês o que são essas distorções cognitivas. Por que a gente se limita nos nossos pensamentos e não desafia esses pensamentos? Bom, distorções cognitivas nada é do que os nossos pensamentos desajustados e desequilibrados sobre algo, tá? Principalmente quando vamos enfrentar algum problema ou quando algo está acontecendo na nossa vida e ali a gente não está conseguindo olhar de uma outra forma, ter um outro ponto de vista sobre a nossa realidade. E por que nós não conseguimos ter esse ponto de vista positivo sobre a nossa realidade? Por causa das distorções cognitivas. Eu vou dar um exemplo assim bem fácil para vocês entenderem. Por exemplo, vou procurar um emprego. Tem um emprego à vista para mim, mas os meus pensamentos, eles se juntam e falam assim, não, você não vai conseguir esse emprego. Você não é capaz de conseguir esse emprego. Você não é capaz de passar na entrevista. E isso tudo faz com que a pessoa fique onde? Dentro de um potinho, porque ali ele está protegido. Ele não vai nem dar o primeiro passo. Por quê? Porque ele acredita absolutamente que esses pensamentos são reais. E é onde a gente fica ali, na zona de conforto, nós ficamos num lugar onde nós ficamos protegidos. Mas será que realmente nós somos incapazes? Será que realmente eu não vou conseguir aquele emprego? Como que eu vou saber se eu não tentei? Né? Então, qual é o papel do pensamento distorcido, das distorções cognitivas? É fazer com que você acredite numa realidade que não existe, realidade que não existe, mas você começa a acreditar naquilo como se fosse real e é uma coisa totalmente fora do comum, não é real, é só pensamento e pensamentos são só pensamentos e você passa a trazer aquilo para sua vida, para suas atitudes, para o seu comportamento. É onde você perde as oportunidades. As oportunidades passam. Beck fala sobre as distorções cognitivas. Ele fala que existem milhares de distorções cognitivas. Uma delas é a distorção de generalização, pensamento generalizado. Onde a gente porque uma vez não deu certo, duas vezes não deu certo, então nunca nada vai dar certo. Você acredita nisso como uma verdade absoluta e para. Outra distorção cognitiva que eu sempre vejo aqui no consultório é da catastrofização, né? Catástrofe. Esse pensamento catastrófico. Por exemplo, eu não vou sair de carro porque vai acontecer um acidente e te paralisa. Não vou fazer uma palestra porque eu vou passar vergonha, vou gaguejar. Isso te paralisa.
Outro pensamento muito comum no meu consultório é o pensamento de previsão do futuro. Por exemplo, a pessoa faz previsões que não existem e sofre por antecipação. É muito sério isso. Por exemplo, eu tenho uma festa para ir, mas eu não vou, por quê? Porque eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas não vão me aceitar e eu vou ficar em casa. Isso, quem que disse isso? Né? A pessoa que está prevendo isso. Isso não vai acontecer, talvez isso nem aconteça. Quantas vezes você sofreu por antecipação e chegou na hora, não era nada daquilo que você pensou até a situação acontecer. E isso é muito comum, isso é humano, gente. Outro pensamento muito comum aqui é o pensamento de leitura do pensamento do outro. A pessoa faz leitura dos pensamentos das pessoas. Então, por exemplo, eu vou na festa, mas eu não vou, porque lá todo mundo vai falar de mim, lá, às vezes. Ou vou em qualquer lugar e tá todo mundo olhando pra mim, falando de mim. Vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, é como se a pessoa estivesse assim, lendo o pensamento das outras, né? Estou lendo o pensamento de outras pessoas. Então, isso é muito comum na terapia cognitivo-comportamental. Gente, é muito importante. Se vocês se identificaram com algum desses pensamentos, e tem outros vários pensamentos distorcidos, cognições distorcidas, né? Que nós tratamos aqui na terapia. Mas eu falei os principais. É muito importante que você faça a terapia para tratar isso, caso isso te paralise, caso isso te atrapalhe, tá? E eu vou falar uma coisa, os pensamentos atrapalham muito a gente, atrapalha pra gente iniciar alguma coisa, pra gente realizar alguma coisa. Os nossos pensamentos, eles são muito fortes. E nós não podemos trazer esses pensamentos sem antes perguntar com ele, conversar, né, com esses pensamentos, fazer perguntas para esses pensamentos. É muito importante o monólogo. É muito importante você conversar com esses pensamentos. E às vezes você está tendo sintomas de humor deprimido, você está tendo sintomas de ansiedade, você está tendo algum transtorno de ansiedade e não sabe por quê. Não sabe por quê. E você vai vendo que é por causa dos pensamentos quando você está na terapia. A gente aborda isso. A gente traz para a consciência os seus pensamentos do inconsciente, aonde são tratados. Porque às vezes você fica irritada, nervosa, com insônia e não sabe por quê. Você já parou para pensar que pode ser os seus pensamentos? Às vezes você está tendo gatilhos e está te levando a pensar negativo sobre as situações que você está passando. E isso te leva a quê? A ter comportamentos inadequados, a ter transtornos emocionais. É completamente humano, diante de alguma situação, né, que seja uma situação problema, nós pensarmos negativos de início, tá? Mas não podemos deixar que esses pensamentos negativos tomem conta do nosso comportamento, tornando aí patologia. Aí você paralisa, você fica com depressão mesmo. Então, por isso que eu indico para você uma terapia, para as pessoas que estão se identificando com o que eu estou falando. Porque senão você não vai sair da zona de conforto e você não vai conseguir realizar o que você planeja, tá? Seus pensamentos têm muito poder. Por isso, não deixe os seus pensamentos tomarem conta da sua vida. Cuide deles. Procure ajuda. Um beijo.